Olá, Shalom. Quero nesse segundo vídeo, pais e filhos, nessa relação tão especial que reproduz uma parte especial do coração de Deus, a relação de pais e filhos, de filhos e pais. Quero compartilhar com você, pai, com você, mãe, uma mensagem: não os impeçais, né? Na mesma passagem do primeiro vídeo, pais e filhos, agora no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 13, que diz: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, ou não os impeçais. Então esse é o título que eu quero compartilhar aqui, uma mensagem: não os impeçais, né? Não os impeçais é a mensagem que Deus coloca no coração de nós pais. Não impedir os nossos filhos de conhecer o que Jesus quer que eles conheçam, de receber o que Jesus quer que eles recebam no coraçãozinho deles, no coração deles. Nossos filhos precisam ser agentes de Deus nessa terra. E nós pais somos referências que Deus coloca nas suas vidas. Me acompanhe nessa mensagem, tenho certeza que Deus irá encorajá-lo grandemente e ungí-lo ainda mais para essa importante missão. Não os impeçais. Esse é o segundo vídeo, pais e filhos. Como dizia no início, uma relação tão especial, tão importante, que Jesus chamava Deus de Pai. E orava a Deus chamando ele por esse termo de Pai. Não chamava o seu nome, mas chamava exatamente a referência do que Deus significava para Jesus, né? Pai. Então, como a importância de sermos pais, pai e mãe na vida dos nossos filhos. A importância dos nossos filhos ter pai e mães que representem Deus, que possam refletir o caráter de Deus na vida dos nossos filhos. Já um estudo declara que há uma janela demográfica que precisa se orar e precisa também a igreja se preparar e ser uma agente de Deus, agir nessa janela, que é a janela de 4 a 14 anos. De 4 a 14 anos, a vida de todo cristão, mesmo quem está na igreja, é a parte em que um homem, uma mulher, ou até mesmo um cristão é menos evangelizado, menos conhece a Deus, menos tem uma experiência com Deus. Talvez por isso muitos jovens, quando vão à faculdade, né, ali encontram argumentos, questionamentos, conhecimento que confronta com a base de fé, com a raiz de fé que eles têm, que não é profunda, que não é sólida. Suas experiências com Deus muitas vezes são menores do que as suas experiências com a igreja. A igreja no sentido de comunidade, de instituição. Às vezes muitos jovens se criam na igreja, são filhos de famílias cristãs, mas não tem uma experiência com Deus profunda, não conhece profundamente a palavra de Deus, né? Então, porque essa janela de 4 a 14 anos é onde a vida do ser humano tem tido um pouca experiência com Deus. E muitos, nesse período, não tiveram uma experiência de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Jesus, né? Então porque muitos pais estão ocupados e basta que os seus filhos vão à igreja com eles, estejam nos cultos, conheçam ou leiam a Bíblia, orem, mas muitas vezes nós pais não temos noção que experiência, que relacionamento nossos filhos estão tendo com Jesus, o quanto eles conhecem Jesus. Quantos pais têm parado para ver se os seus filhos estão sendo impedidos de ter um relacionamento pessoal, real e salvador com Jesus, ou eles estão frequentando a igreja como se fosse um clube, uma instituição, né? Então, diz no versículo 13, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Certamente eram seus pais, seus familiares, né? E está certo essa motivação. Nós pais devemos desejar que os nossos filhos tenham uma verdadeira experiência com Deus, mas não é só indo à igreja, só frequentando o ministério infantil, mas em casa no dia a dia, porque
às vezes vai uma vez na igreja, quando vai uma vez na semana na igreja, né? Nos cultos, né? Mas nós precisamos ser igreja em casa, no dia a dia, nós pais reservar tempo para não só não impedir que os nossos filhos conheçam Jesus, caminhem com Jesus, tenham a presença de Jesus nas suas vidas, mas permitir, possibilitar, ser um canal, um agente de Deus, ser facilitadores na vida dos nossos filhos. E isso precisa ser intencional, ou seja, não vai acontecer por acaso. Não dá para depender de esperar ter um tempo. Nós temos que criar um tempo para estar com os nossos filhos, ajudando eles a estarem também conhecendo Jesus, né? Sabendo se os nossos filhos já são salvos, se o coração deles já está salvo. Porque não basta eles falar, cantar louvores, eles dançarem, eles até lerem a Bíblia, eles até orarem, mas precisa ver se eles estão orando da forma que leva eles a abrir o coração para Jesus, a sentir o toque do Espírito de Deus no seu coração. E quando Jesus diz aqui, Jesus porém indignou-se quando viu que os discípulos repreendiam, porque muitas vezes o pensamento natural do homem natural é como o dos discípulos, achar que Jesus, que Deus não tem tempo para os filhos, para as crianças, só para os adultos. Afinal, a vida adulta é uma vida de preocupações, enfim, mas Jesus se move pela preocupação também das crianças. Ele ouve a oração das crianças, ele se move em favor do coração das crianças, dos filhos, dos adolescentes, dos jovens, né? Então, Jesus aqui no 14, ele diz o seguinte: deixem que os pequeninos venham a mim. Então, ele quer que facilitemos o caminho dos nossos filhos para se achegar a ele, para ter intimidade com ele, para conhecê-lo, conhecer o seu amor, conhecer o seu poder, para salvar o coração deles, salvar a alma dos nossos filhos, para eles crescerem salvos, eles não crescerem perdidos dentro da igreja, perdidos dentro do nosso lar, da nossa casa, né? O 15 diz em verdade, aí ele completa ainda dizendo: não os impeçam ou não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus já começa desde criança, não é só para o adulto. Quando nós não crescemos conhecendo o reino de Deus, quando adulto, nós teremos mais dificuldade de nos render a Jesus. E mesmo quando nos rendemos a Ele, teremos maior dificuldade de deixar Ele ir transformando passo a passo a nossa vida. 15 diz: em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então precisamos nós pais não perder esse coração que os nossos filhos têm e que podem se perder também se nós pais não ajudá-los. Às vezes nós não compreendemos mais as inquietações, as crises, os conflitos dos nossos filhos, porque o nosso coração se tornou um coração apenas de adulto. Estamos preocupados com coisas de adulto, mas não temos um coração sensível para Deus trabalhar conosco e nos dar a sensibilidade para perceber que caminho está caminhando os nossos filhos. Quais são suas preocupações, quais são suas dores. Às vezes as dores dos nossos filhos não são apenas dores físicas, são dores na alma, no coração, nas emoções, medos, inseguranças, dúvidas. Tantas coisas que os nossos filhos precisam de tempo para conversar conosco e precisam de tempo para nós conversar com eles e ajudar eles a conversarem com Deus, com Jesus. E falando nisso, nós pais sabemos qual é a imagem que eles têm de Jesus, de Deus. Às vezes tem muitas mães, muitos pais que fazem uma imagem ruim de Deus. Né? Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Afinal, Deus gosta de quê? Deus gosta de mim? Poderia perguntar uma criança, um filho. Então é preciso, nós pais, não agirmos como os discípulos. E nós, igreja, não agirmos como os discípulos. Nós precisamos aprender a abrir um caminho, um fluxo, para que o Espírito Santo possa interagir com os nossos filhos, para que Deus se revele a eles, ao coração deles. Não basta, nós não vamos preencher o coração dos nossos filhos. Nós precisamos abrir um caminho para que o Espírito Santo, para que Deus, para que Jesus possa se relacionar com os nossos filhos. E 16 diz: então, tomando as crianças nos braços e impondo as mãos, os abençoava. Nós precisamos orar com os nossos filhos, para que eles recebam a salvação, sejam perdoados pelos seus pecados, não tenham um coração atormentado, tenham um coração confiante, tenham emoções saradas,
tenham uma alma quebrantada, um coração quebrantado, eles sejam batizados no Espírito Santo, eles sejam cheios de Deus. Que Deus abençoe, Pai. Não deixe se tornar pesado o fardo de ser pai e ser mãe. O Espírito Santo quer te ajudar. E esse é um tempo muito formoso, muito precioso de Deus para a sua vida, para a vida dos seus filhos. E Deus está restaurando o seu coração para os seus filhos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não os impeçais, mas abra caminho para que Jesus tenha acesso ao coração dos seus filhos e para que seus filhos tenham acesso a Jesus através de você, através do seu coração, através da sua vida, do seu exemplo. Deus te abençoe, Pai. Deus te abençoe, Mãe.